Boa noite. Boa noite. Sejam bem-vindos. Então vamos levar nossos pensamentos a Deus e vamos orar e agradecer a Ele por ter trazido nós mais uma vez aqui. Agora amanhã e depois pertence a Ele. Até aqui o Senhor nos ajudou e nos ajudará também. Até o amanhã, até quando Ele está deixando vai viver. Oremos. Grandioso Deus, nosso Senhor, somos gratos a Ti por mais esta oportunidade de vida que Você está nos dando e também por ter trazido nós aqui, neste local, com força, vontade, ânimo que vem de Ti, para nós juntos aqui como igreja, para reunidos em uma só fé e Te louvar e também estudar um pouco da Tua palavra. Prepare os nossos corações, Senhor, e também não só neste momento, a nossa vida cotidiana, que o Teu Espírito nos guia, que nós possamos aprender mais de Ti, procurar Te agradá-lo mais, não só de palavra, mas com ação, vivência. Pedimos a Ti em favor da família de nossos filhos, pedimos em favor dos demais da família cristã, as igrejas, os pastores, os missionários, os dirigentes, os líderes. Pedimos em favor, Senhor, daqueles que estão viajando, aqueles que estão trabalhando, e aqueles que estão enfermos, e aqueles que estão desanimados. Pedimos em favor de família de cada um, aquele que não tem a família, seu ente querido convertido, nascido de novo. E agradecemos a Ti para ter mais uma vez o nosso irmão espiritual, irmão na carne meu, Carlito. Por Jesus que pedimos, por Ele agradecemos, com perdão de nossos pecados. Amém. Amém. Vamos louvar a Deus? Boa noite. Versículo 15 para começar, e os cantores do coral da comunidade, todos os cantos que quiserem vir. Hino 15.
Carlito. Vamos. Vai. Cantar, né? Viu? A gente não está treinado, a gente vai cantar junto, fazer um dueto, mas pode sair algum erro, mas o que importa é a intenção que a gente canta em louvor ao Senhor. Ele faz a primeira voz, vou fazer a segunda voz. Divino companheiro. Companheiro no caminho, tua presença sinto logo a transitar, vindo desse passo toda sombra, já veio luz, a luz bendita tua luz. Os pedidos de orações. Minha esposa pede por ela, os netos, se a Deus tem que chamar, tomar mais uma sessão, está tomando mais uma sessão antibiótica injetável, mas ele tem também, graças a Deus. Mais alguém? Da minha família. Família de Irmãos Vicente. Peço também para a minha família, por mim, pela minha saúde, pela nossa viagem de volta. É a nossa viagem que nós vamos. Pela nossa família também, para a Olívia também, que em casa não está muito bem, e para todos, os nossos vizinhos também, todos os irmãos. A minha saúde e os meus
irmão Daniel, irmão João Aristide, irmão Carli, parece que o irmão Zé Vicente falou também, né, irmão Vicente? Parece que eu ouvi, irmão Antônio, aqui foi todos. Aqui, irmão Luciano disse também, irmã Cássia, família do irmão Onivaldo, nossa família, grupo. Então, irmão Daniel, faça essa oração que Deus colocar no seu coração. E olhe em favor de mim pregar, se o cara quiser pregar, eu sempre para ele também. Bendito e eterno Deus, perdão te peço pelas minhas faltas, que são muitas diante de ti. Graças te damos pela tua misericórdia, que ela é a causa de eu não ser consumido. Senhor, apresentamos a ti as nossas necessidades, os nossos anseios, que possamos sempre pedir no desejo de recebendo para te servir, para fazer a tua vontade. Em favor de cada irmão que está presente, os ausentes, a saúde de cada um, as necessidades de cada um, os governos. Pedimos em favor dos irmãos que estão aqui aguardando e esperando a sua aposentadoria, que o Senhor, que sabe todas as coisas, tem a hora certa, nos ajude a confiar em Ti, sempre confiar. Pedimos-te isso de uma forma encarecida e peço de uma forma particular. Ajuda-nos e ajuda-me a tão somente confiar em Ti. É em nome de Jesus que rogamos e agradecemos. Amém. Amém. Você quer pregar? Eu nunca falei não quando me convido a pregar, mas eu prefiro mais ouvir, eu preciso mais de ouvir. Amém. Não há necessidade Vamos. de ouvir. Então a mensagem hoje vai ser exortação à firmeza em Cristo Jesus. Tem uma passagem mais, mas vamos começar em Hebreus, capítulo 3, versículo 12, 13, 14 e 15. Paulo Sérgio está assistindo. Quem que é esse Paulo Sérgio? É o Sérgio. Sérgio. É o Sérgio? Ah, o Sérgio lá da... Sérgio Souza. Paulo Sérgio. Então a firmeza, exortação à firmeza, ele exorta para ficar firme. Né? Olha bem o versículo 12, todos acharam o versículo 12? 3, Hebreus 3, 12. Vamos ler. Vede, irmãos, que, olha, ele fala nunca, tá vendo? Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Enquanto se diz hoje, se ouvirdes
a sua voz, não endureçai os vossos corações, como na provocação. Provocação quer dizer na discussão, na atitude de desespero. Isso acaba no fim ofendendo a Deus. Então no versículo 12, então ele fala: vedes, irmãos. Então o apóstolo Paulo está fazendo uma séria advertência aqui para os cristãos. Então ele está advertindo nós cristãos, que hoje pode pegar isso para nós, que nós estamos lendo hoje, né? Ele fala: nunca haja, um cristão, que é nascido de novo, nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel. Ora, mau e infiel. O coração convertido, ele pode passar por qualquer momento, mas não deve que haja isso. Quando fala que haja, que mora, que fica aquela raiz de amargura muito tempo, às vezes até morrer. Você sabe que as pessoas que têm o coração duro e não perdoam, fica martelando naquela mesma tecla. Ele fica só achando defeito nos outros e não olha para ele. Então precisa ter cuidado. Coração mau e infiel, ele vê os outros e não olha para ele. Sim, ele falou: para se apartar do Deus vivo. Então que o apóstolo Paulo está tirando um exemplo mediante a exemplo de fracasso. Quando chega o cristão num fracasso, e no caso que o fracasso de Israel, o povo de Deus fracassou quando eles decidiram de manter aquele coração mau, infiel com Deus. Crucificaram o Deus dele, o Messias. Então, e também o fracasso no deserto também, um coração mau com respeito ao problema da incredulidade, faz apartar do Deus vivo, faz apartar. Às vezes nós, em algum momento, pode ser incrédulo. Não é que nós somos incrédulos de não crer em Deus, de não aceitar Jesus. Nós aceitamos Jesus, mas às vezes tem momentos que você é um incrédulo, que você não crê, quer dizer incrédulo. Você não crê naquilo que deveria crer. Às vezes deixa de crer, é incrédulo, não serve para crer no errado. Aí, resultado, faz a parte de Deus vivo. Depois quando aparta da igreja, aparta de Deus. Ele afasta. Deus está sempre no mesmo lugar. Deus sempre está com os braços abertos. É nós que afastamos dele. É nós que precisamos dele. Nós não fazemos favor nenhum para Deus. Nós somos ingratos. Nós devemos fazer as coisas por amor a Ele, por gratidão a Ele, de te dar a vida. Nós não merecemos, vocês sabem disso. É muito pregado isso. Nós não merecemos nada. Nós não merecemos nem no chão, nesse pedaço, pouco de jogar, a gente pisa. Nós não merecemos. É tudo misericórdia de Deus, Ele nos dá vida. Então, Senhor, Cristo morreu e ressuscitou dentre os mortos, por isso que nós temos vida eterna, cremos nele. Se referindo à incredulidade de muitos em Cristo Jesus, que foi levantado na cruz. Ele crê aquilo assim como um ato que aconteceu. Qualquer criança sabe disso, eles aprendem na escola. Sabe as coisas que aconteceu, um ato, com uma história passada. Mas não crê o fundamento daquilo, por que ele morreu na cruz. Não crê o motivo que ele morreu na cruz.
Qual é o efeito, o resultado na morte de Cristo na cruz? Vai longe isso daí, que não fala tudo. Então, foi morto, mas saiu da terra e subiu aos céus para a glória do Pai. Aí no 13 ele fala, antes, vamos usar isso, pelo contrário, ele fala, exortai-vos, para nós cristãos, exortai-vos uns aos outros, todos os dias. Exortar é diferente de corrigir. Exortar é de alertar. Você exorta a pessoa, você vê que ele está correndo um perigo e pode prejudicar, vai para a frente. Corrigir, você chega e corrige, está errado. Vamos corrigir, você aceita a correção, vou te corrigir, você está errado. Agora vou te exortar. Aí é diferente. É para frente que pode ser. O jeito que a atitude que está tomando pode prejudicar a vida dele. Ele fala no tempo que se chama hoje. Até meia-noite hoje é dia. No horário antigo até às 6 já passou. Até às 18 horas seria o correto. Para que nenhum de vós se endureça, ele fala, pelo engano do pecado. Exortar a pessoa do pecado. O que é pecado, o que não é pecado. Isso é pecado. Tem muitas coisas, a gente sabe muitas coisas que são pecado, e tem a ver com coisa que é pecado, a gente não sabe. Então, exortar. Então ele expressa aqui uma frequência constante. Aqui o que o pregador está falando aqui, o apóstolo Paulo, que o pregador deve pregar isso constante, essa exortação constante. Nunca deve pensar, essa mensagem aí é conhecida, essa mensagem aí é velha, que é coisa diferente. A gente não pratica essas conhecidas, não sabe bem as conhecidas, as coisas velhas, porque tudo é velho, tudo tem anos. Agora, os irmãos, então ele fala que durante o tempo que se chama hoje, então nós devemos pregar isso constantemente, que nenhum de vós cai no engano do pecado. Ele fala assim no 14, porque nos tornamos participantes de Cristo. Então o apóstolo Paulo está incluindo ele junto. Olha, nós tornamos participantes de Cristo, então nós devemos não praticar essas coisas. Ele fala, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Retivermos. Servir a Deus não é assim lá de vez em quando dá certo. Hoje dá certo para mim. Não é assim, hoje dá certo para mim na igreja. Hoje eu estou de bom humor, hoje eu não estou cansado. Não, para Deus, irmãos. E fala, se nós tornamos participantes, devemos estar presentes, dando força na igreja, a igreja dele aqui. Para tocar o evangelho para frente, para pregar, não é, irmão, só aqui. Aí ele fala assim aqui no 15, enquanto se diz, hoje, se ouvirde a sua voz, não endureçai o vosso corações, como na provocação. Falando lá do deserto, não vamos continuar aqui. Hoje, irmão, ele fala hoje, agora. Não está falando depois. Não, deixa para amanhã. Não pode deixar para amanhã, porque amanhã pode ser muito tarde. E nós sempre devemos estar convertendo, não a conversão do novo nascimento. Sempre convertendo o nosso coração para melhor. Sempre, todo lugar que nós estamos, lembra de Deus. Lembra. Irmão, eu tinha sempre esse pensamento. Quando eu ficava no ponto de ônibus, esperando o ônibus lá, eu ficava observando as pessoas, tudo no ônibus, a rua. E quantos que são cristãos aqui? Deus sabe. Quanta gente que tem.
tudo correndo atrás dos seus deveres, sua obrigação, trabalhando. Sabe que quando você está pensando em Deus, às vezes tem o que está tão lá, você não tem um irmão na festa e você não sabe. E às vezes não. Amanhã pode ser muito tarde, depois, e para sempre, às vezes, que pode morrer. Por isso não deve endurecer o seu coração. Agora, outra exortação também é a ousadia, também da santidade. Hebreus, nesse mesmo livro, Hebreus 10, 22, 23, 24, 25. Aí aqui também, nesse mesmo livro, essa carta é aos Hebreus, capítulo 10, não, é capítulo 10. Ele fala, chegamos chegamos-nos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Viu só? Até o nosso corpo, irmãos. O nosso corpo não é para viver na imundícia, não. Nós temos o corpo, é templo do Espírito Santo. E vai chegando com verdadeiro coração da alma. Com aquela certeza, fala inteira certeza absoluta de fé, sem dúvida. Tendo os corações purificados, corações da alma. Não está falando de religião, não está falando de igreja batista, não está falando de outras dominações, de outras igrejas. Ele está falando, certeza de fé, da inteira certeza de fé. Fé em quem? Fé em Jesus Cristo. É uma fé que com renúncia, que entrega a Ele. Tendo os corações purificados, purificado, deixou puro. O pecado original não existe mais. O Espírito Santo está habitando naquele lugar que habitava o pecado da original. O pecado de Adão e Eva, da condenação. Ele não existe mais em nós. Nunca pensei isso e nunca ouvi falar isso, irmão. Presta bem atenção se isso não encaixa bem. Esse pecado que nós nascemos com ele, Cristo morreu na cruz, ele pagou todos o pecado, é o presente, passado e futuro. Então agora nós devemos estar purificados nos nossos corações, ter o coração puro, que não vemos lá, não um coração infiel, mal, que só pensa mal, dorme pensando mal, sonha pensando mal. Irmão, tipo um sonho, sofri tanto essa noite de sonho. Puxa, andando numa cidade estranha com bicicleta, me roubaram a bicicleta. Eu falo sonho que dorme. Nunca pensei mais em bicicleta, imagina agora nessa noite. Aí sonhei, a hora que era no Birajara, eu olhei lá no barracão Chico do Parque, um tempo primeiro, eu guardei ela aí, saí. Quando eu vou descendo, do jeito que a cidade era antiga aquele tempo, sofri, lembrei agora que isso, não tinha falado da minha velha. E quando eu cheguei, cadê minha bicicleta que eu deixei aqui? Fui a pé embora, aquele barro, tudo embora, no escuro, embora. Eu falei, roubaram minha bicicleta. Então, não sei o que foi lembrar isso aí. Então, irmãos, corações, não pode ter um coração mau. Aquilo eu falei, dorme pensando mal, levanta pensando mal, não perdoa. A pessoa que não tem Cristo, o coração purificado, olha, irmãos, ele guarda rancor, olha, morre também de mal. Conheci muita gente assim. Da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Entendeu? Não é água do batismo, não. Isso aqui é tudo espiritual. Quando nós entregamos a Cristo, quando deixa Ele purificar nós tudo, de dentro para fora e o exterior também. Que as pessoas olham em nós, o corpo. O corpo não é para estar fornicando. Você sabe o que? Adultério é uma coisa. Cometer um adultério e fornicação faz da mesma parte, mas é outra. Ficar com fornicação. Vai fornicando.
Mas fornicar é uma coisa que esquenta, vai esquentando, vai fornicando, uma coisa vai que esquenta, e depois pega fogo e incende, aí dá uma pronto. Aí acontece o adultério. Então, é importante que os crentes, hoje os cristãos, se reúnem, uma reunião, animando uns aos outros. Os irmãos, não é reclamar, mas sabe quem passa. Quando ele vê que bastante, é outro ânimo. Você vê as pessoas estão valorizando, dando valor, apoiando, ajudando no cantar. Quando eu estou aqui na frente, eu olho para o banco, você cada um tem o lugar dele. Me parece que é igual os animais, as vacas da mangueira, né, Margarida? Você sortava o bezerro, bastava o bezerro e assim, ele já sabia na mãe dele estava o local lá. Sorta outra, a mãe dele lá, ele lá já sabia que já tem um local. E eu aí, poxa vida, essas crianças são assim, e aqui também. Eu, quando eu fazia parte do Paulo, tinha o meu lugar. Irmão Paulo é uma casa, é um lugar aí. Ninguém senta aí. Onde está? É assim. A mão jornalista de Rosino fala que estão lá, estão aqui, então confunde um pouco nós. Mas dos outros, né? Mas bom. Então ele fala que animando os outros na fé, sobretudo durante estes últimos dias que nós estamos vivendo. Em relação ao início, né, pode falar que nós estamos nos últimos dias. Pode ser o último dia meu, pode ser o último dia de vocês. Quantos que já morreram depois desses 10 anos e 6 meses que eu estou aqui? Quantos irmãos que já morreram? Quantos amigos, pessoas que já morreram? E graças a Deus nós estamos aqui, quanta gente no meio. Tá bom? 23. Retenhamos firme a confissão, olha a confissão que fizemos. Retenhamos, Hebreus 10, 23. Retenhamos firme a confissão da nossa esperança. Porque fiel é o quê? Certo? Que fez a promessa, o que prometeu, Daniel. O que prometeu a promessa, o que fez, fiel. Porque fiel é o que prometeu. Quando ele prometeu o quê? A promessa. Que se nós cremos e for fiel, cremos nele e somos salvos. E se for fiel, nós vai ter uma vida mais prazer de viver, encanto de viver. 24. E consideremos-nos uns aos outros. Olha outra coisa aqui, lição para nós. Para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Então, Evaldo, vamos consideremos-nos uns aos outros. Como? A estimular. Então, os outros têm que olhar, ver o exemplo. Estimular os outros ao amor e às boas obras. Pronto. Ora, o outro aqui também. 25. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes, admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que se vai aproximando aquele dia. É tão fácil interpretar isso aqui que não precisa nem falar. Já está esclarecendo tudo. Não deixando, olha, aquele tempo já tinha esse problema com o apóstolo Paulo. Bom, apóstolo, não sei se é o apóstolo Paulo. Tudo indica que é. Mas, como não está escrito, né? Naquele tempo já tinha esse problema de deixar a congregação e falar, como é costume de algum, costume, prática de alguns. Aí ele fala, antes, admoestamos-nos uns aos outros. Então é para admoestar. Admoestar, de aconselhar com brandura. Isso aí é um dom, que não é fácil. Se aconselhar com brandura, com amor. E tanto mais quanto vedes que vai aproximando aquele dia. Agora volta lá para trás. Romanos capítulo 8, do 1 a 3. Olha que aqui é o apóstolo Paulo, o que ele diz. Portanto, agora, nenhuma condenação há
para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Olha bem, quando ele fala que, portanto, nenhuma... Romanos 8, 1. Portanto, agora nenhuma condenação há. Se aceitou Cristo, então você fala, então nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Agora ele fala assim, que não anda segundo a carne. Romanos 8:1. Que não anda segundo a carne. Agora, se ele andar segundo a carne, ele é um praticante do que ele era. Então há condenação nele, porque ele não está nesse início aqui, que não há condenação. Mas ele anda segundo o Espírito. Porque se não for pela graça de Cristo, então vai ser julgado segundo a lei. Quer dizer, segundo as obras. E o resultado é condenação. Versículo 2. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Ele falou, a lei do Espírito, a lei da graça, do Espírito, é em Cristo Jesus. É por amor a lei do Espírito. Você faz tudo por amor. Você obedece ele, você vem na igreja. É uma lei, por amor. Então essa lei do Espírito me livrou da lei do pecado, que é da morte eterna. Porquanto o que era impossível à lei, aí ele fala aqui, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho, a semelhança da carne, do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Então, os irmãos sabem disso, porque fala por quanto? O que era impossível à lei, visto que estava enferma pela carne. A lei, quando chegava em nós, em Moisés, a lei de Moisés, e os discípulos todos, quando o homem tentava guardar ela, ele enfraquecia. A lei é santa, a lei é pura. Ela chega no ser humano, ele quebra, ele não guarda, a lei fica enferma. Por quê? É a mesma coisa que você fizer uma casa forte, bem resistente, mas na areia. A casa se torna fraca. Não tem firmeza, ela não está na rocha. Então a lei chega no homem, ela é forte, mas se torna fraca. Por quê? Ela chegava no homem, no primeiro, não conseguia. Então ele fica enfermo. E assim foi. E assim por isso foi fazendo o sacrifício, um atrás do outro, vai indo. Quando chegou em Cristo, aí foi diferente. Quando a lei chegou em Cristo, ela ficou enferma pela carne. Quando ela deparou com Cristo, ela encontrou um que satisfez, cumpriu as ordenanças dela. Pronto. Então aí a lei não ficou enferma pela carne de Cristo, porque Cristo cumpriu a lei em nosso lugar. Pronto. Então, quando nós aceitamos Cristo, é a mesma coisa que nós cumprimos a lei, mas nós mesmos cumprimos a lei, mas nós estamos dentro de com alguém do lado, casado com ele. A igreja ainda não, mas nós individualmente podemos dizer, está unido com ele que cumpriu a lei em nosso lugar. Então, não tem. Ele pagou. É muito importante isso. Então isso foi cumprido na carne de Cristo. Cristo sofreu na carne. Não foi uma aparência, como o meu avô ensinava. Aparência. Em seu corpo levou nossos pecados. Agora, capítulo 10, 9 até o 11.
Aqui, Romanos, capítulo 10. A saber, isso aqui serve, não é para os irmãos aqui, são todos salvos, graças a Deus, cremos, mas para quem vai assistir depois serve. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. É fácil e não é. Ele fala, a saber, está com letrinha deitada até. Se com a boca se confessarem ao Senhor Jesus. Os irmãos, vamos pegar isso para nós de uma parte. Nós cristãos, nós não precisamos confessar ali sobre salvação. Pedir que nos salva, nós somos salvos. Mas nós devemos com a nossa boca confessar a Ele que Ele nos livra dos dias maus. Porque uns têm mais do que os outros. É claro que eu estou mais fácil do que vocês. Tem muitos pastores que não trabalham no meio da multidão. É mais fácil de servir mais bem a Deus sem pecar muito. Peca, mas não pratica. Agora, quem está na atividade, então, ele deve confessar, pedir força a Deus, com a boca, confessar, com o coração, para dar paciência, dar mais tolerância, porque senão ele vai pecar e pecar feio. Conforme o pecado, sabe o que acontece? Atinge na igreja, que ele já desanima da igreja, porque já aconteceu isso. Pessoa briga no trabalho, no serviço, primeiro que faz, vou afastar da igreja. Não. Confessar ao Senhor Jesus, que é o Salvador dos homens. Ele nos salvou, Ele está sempre pronto, porque Ele é o nosso advogado. Nós temos um advogado para nós recorrer nos momentos das questões. Esse advogado. Porque o advogado físico que tem hoje terreno é para a nossa causa perante as leis civis do homem. Mas esse advogado aqui é para os problemas nossos espirituais com Deus Pai. Então Jesus é o nosso advogado, nós confessa em nome dele. Deus é o juiz, ele é Deus. Então nós pedimos, oramos a Deus, pedindo perdão a Deus, é em nome de Jesus, pedimos em nome de Jesus, por isso, que morreu por nós na cruz. Aí ele fala no 10, visto que com o coração se crer para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Diz que no original, não sei, não reparei, né? O Félix disse isso, que está escrito assim, ó, visto que com o coração se crê a respeito da justiça. A justiça que já aconteceu, a justiça de Cristo que já aconteceu, a respeito dela, e com a boca faz confissão para a salvação. Então ele apresenta a palavra aqui, tudo, crer, em modo de pensamento, não de sentimento. Havia muito crer por sentimento, emoções, não. Crer em Cristo e o que o seu sacrifício de si mesmo, que expiou todo o pecado, Cristo, todo, não deixou nenhum para trás. Quando a fé sai do silêncio, quanta gente fica no banco, ele fala que a fé está no silêncio, ela tem que sair do silêncio, lá de dentro, e confessar com a boca, que todos ouvem. Não existe crente oculto, ele te manifesta em qualquer lugar que ele estiver. Anunciar-te a sua fé e proclamar para a glória de Deus e a graça de Deus, para a glória de Deus. Que o Senhor Jesus
pela sua voz, da nossa voz, confessando a Jesus, em nome de Jesus, confissão e com arrependimento de pecados. Para quem não tem a salvação, aí será salvo. Porque a Escritura diz, 11, todo aquele que nele crê não será confundido. Então, tudo que crê nele não fica confundido com as coisas do mundo, com outras religiões, com outra doutrina. Ele já tem aquela certeza, ele pode vir bastante vento da doutrina. Você não precisa discutir com ninguém, teimar com ninguém. Você está firme. Depois ele iria para Mateus, capítulo 3 e vários versículos. Também, mas vamos deixar para outro dia. Amém? Paulo serve até agora, assistindo. Deus abençoa ele e os que vão assistir mais. E a minha velha que vai assistir muito lá em casa. Amém? Então vamos preparar para a semana. E tem o irmão Zé Vicente, que ele trabalha, já não é mais criança que nem era, né, irmão Zé Vicente, mas trabalham, e os demais também, né? Que Deus dá força para todos, que possamos estar aqui quarta-feira novamente. E o Carlito também leva um abraço lá para o pastor dele, a igreja lá dele lá também, que eu conheci só o pastor dele lá, dos outros não, né? Então esse. Quem vamos cantar? 87. 87, então vamos.
Termino com a oração, irmão Paulo. Senhor, mais uma vez, nós somos gratos, agradecemos por tudo que aqui foi feito, pelo estudo da sua palavra. Mais uma vez agradecemos pelo pastor, pela sabedoria que tem dado a ele, pelo conhecimento, pelo desejo de dar, de pregar, pela alegria que ele tem de servir essa igreja. Que o Senhor possa estar sustentando ele, a sua família, no que eles necessitarem. Amém. E abençoe cada um que aqui esteve aqui nessa semana, que o Senhor possa nos livrar de todo tipo de mal, cada um no seu lugar, no seu serviço, aquelas pessoas que estão perto de nós, nossa família, os nossos colegas de serviço, que o Senhor possa estar abençoando, possamos sempre dar bom testemunho como servos. Abençoe a viagem do pastor amanhã, da Bauru, que o Senhor possa abençoar que tudo dê certo. O irmão Carlinhos também, que o Senhor possa abençoar a vida dele, não só hoje, mas a vida dele, o futuro, da sua família, da sua igreja. E também permaneça firme na fé como está. E agradecemos por Jesus Cristo, ter morrido naquela cruz, nos dado a salvação eterna, e por estarmos aqui como filhos, com essa certeza de que o nosso futuro está garantido por sangue de Cristo derramado na cruz. Por isso nós pedimos e agradecemos em nome dele. Amém. Amém.